A proposta de reforma da Previdência fez subir a temperatura do Congresso Nacional nos últimos dias. Na oposição, ao centro e na base do governo Bolsonaro, há resistências por toda parte. Mas há também um discurso recorrente de que ela é necessária, indispensável ao país. Eu vou conversar sobre a reforma com o auditor fiscal Isaac Moreno Falcão Santos, que é diretor do Sindifisco Nacional em Belo Horizonte. Bem-vindo, Isaac. Obrigada por vir. Obrigado, Vivian. Eu que te agradeço, porque é muito importante para a gente esclarecer alguns pontos dessa discussão que a gente acaba tendo conhecimento, até por causa da nossa atuação profissional. E então, às vezes, a gente vê a propaganda de medidas que falam coisas tão diferentes da realidade que a gente conhece, sabe? Que dá uma angústia mesmo, uma vontade de falar. Então, quando a gente tem uma oportunidade dessa, é muito bem-vinda. Muito obrigado. Vamos ver, então. Nos anos do governo Temer, vocês, quando o Temer tentou aprovar a reforma da Previdência no Congresso, o Sindifisco tinha uma posição muito clara em oposição, dizendo que a Previdência não era deficitária e que não era responsável pelo rombo das contas públicas. Esse é o argumento de agora e o Sindifisco mantém essa posição? Sabe, Vivian, mais do que um argumento, isso é uma realidade, né? Assim, a gente, claro que em algum momento da evolução da humanidade, a gente resolveu que a gente deveria deixar de trabalhar na velhice, né? E quando a humanidade resolveu isso, para nossa felicidade, né? Afinal de contas, um dia a gente vai poder parar de trabalhar, ela assumiu que as pessoas que trabalham iam trabalhar um pouquinho a mais do que aquilo que é o necessário para elas viverem, né? Iam trabalhar um pouquinho a mais para que o excedente desse trabalho servisse aquelas pessoas que estão mais velhas. É um pacto entre gerações que se faz, né? Esse é o nosso modelo atual. É o nosso modelo atual. E da maior parte dos países, por exemplo, da OCDE, que a gente sempre tem como referência, né? Que são os países mais industrializados, alguns países europeus, né? A maior parte dos países europeus tem esse pacto, ou seja, a gente tem essa segurança de que um dia a gente vai poder deixar de trabalhar. É isso que está se querendo abandonar com essa suposta reforma. Que é um modelo que a gente chama de modelo solidário. É um modelo solidário. Enfim, ver que para que a gente sustente pessoas que não vão trabalhar, é claro que a gente vai precisar de um custeio para isso, né? Então, de um certo ponto de vista, é estruturalmente deficitário, né? Que você está gerando dinheiro de uma parte que trabalha para uma parte que não trabalha, né? A discussão que se faz é se esse dinheiro que se tira do setor que está trabalhando para se entregar ao setor que a gente consegue viabilizar que não trabalhe, se essas contas estão equilibradas ou não, né? Hoje elas estão equilibradas, há uma sobra, e essa sobra, ela está sendo usada para cobrir o déficit fiscal da União. Não o déficit de Seguridade Social, nem o déficit de Previdência, mas o déficit fiscal. Só fazer um parênteses, esse não é o discurso oficial. O discurso oficial é que a Previdência provoca um grande rombo nas contas públicas. E ela é deficitária. Então, vocês sustentam que não, que a Previdência produz sobra. Sim, é visto como um rombo porque o governo considera inaceitável que se use dinheiro para pagar aposentados. Essa é a definição do rombo. Porque, olha só, se a gente soma as contribuições previdenciárias que o Constituinte estabeleceu em 1900, as contribuições para a Seguridade Social que o contribuinte estabeleceu, O Constituinte. O Constituinte estabeleceu em 1988, são a contribuição previdenciária patronal, 20% sobre a folha de pagamento, a contribuição previdenciária paga pelo segurado, pelo empregado, mais uma outra parcela até 11%, a contribuição sobre o faturamento das empresas, né, as contribuições sobre o faturamento, que são o PIS e a COFINS, são contribuições também para custeio da Seguridade Social, e principalmente, né, são essas e a contribuição social sobre o lucro líquido, incidente sobre o lucro das empresas.
a soma dessas contribuições deve ser suficiente para pagar os benefícios previdenciários, os benefícios assistenciais e as despesas com saúde. Então, quando a gente faz esse orçamento, a gente percebe que o orçamento da Seguridade Social ultrapassa em muito as despesas da Seguridade Social. Ultrapassa esse ano em 600 bilhões de reais. Aí o que o governo faz? Retira esse excedente para cobrir o déficit fiscal. Quer dizer, então, quando ele quer dizer que há um rombo, ele exclui algumas dessas contribuições, exclui a CSLL e exclui o PIS e a COFINS. É uma questão de contabilidade. Né? É uma questão de contabilidade. Bom, a sua é diferente a dos auditores, é diferente da do governo. A nossa é a da Constituição da República. Há uma posição assim, que é quase unânime de que a reforma é necessária. Isso está bastante presente no discurso, inclusive, dos políticos, dos mandatários no Congresso. Claro que não são todos, mas tem uma percepção que vem crescendo sob o argumento de que o país só volta a crescer se isso acontecer. Que os agentes econômicos querem a reforma da Previdência como uma garantia, uma primeira garantia para voltar a investir. Sim, há um setor empresarial, né, que sempre faz essa barganha. Eu preciso de diminuir os meus custos de produção para poder produzir, para poder investir, né? O que se verifica é que, em muitas vezes, foi feito desonerações tributárias, né? A produção não aumentou, nem o investimento aumentou. A gente viu isso aí nas desonerações recentes, né? Feitas no final do governo do Dilma, no final no governo Temer. Não houve aumento de produção, porque as pessoas não passam a usar mais minerais porque houve desoneração, nem, vamos dizer assim, a gente deixou de cobrar tributos sobre a exportação de minério de ferro, por exemplo, para usar um exemplo aqui de Minas Gerais. Isso não fez com que o mundo passasse a precisar de mais minério de ferro e a gente passasse a produzir mais minério de ferro. Isso fez com que o lucro das mineradoras aumentasse fantasticamente, né? Sob efeitos que a gente vai acompanhando aí todo dia. Mas não aumentou a produção e nem o investimento. Então, essa questão da Previdência é mais uma. Se busca reduzir um custo, que é esse o custo que pode nos sustentar na velhice, né? É a nossa aposentadoria, para maximização de lucro sob diversas formas. Vamos um pouco então para os pontos da reforma, não é? Porque existe essa reforma é uma montanha de informações e muita coisa que a gente lê e às vezes nem consegue perceber a dimensão daquilo que está sendo proposto ou o que vem atrás do que está sendo proposto. Enfim, é complexo mesmo. Então, vou começar perguntando o que você considera mais importante de ser destacado dessa reforma dentro, claro, do seu ponto de vista. Tá. Bom, Vivian, primeiro eu queria te dizer o seguinte. A gente está trabalhando com, vamos dizer assim, proposta surpresa. O governo chega com um pacote prontinho. É impressionante como que se sente à vontade de propor uma coisa que muda a situação da população brasileira sem antes discutir com as representações dos aposentados, dos trabalhadores, dos empresários, dos técnicos, das universidades, enfim. Uma coisa muda a vida de todo mundo e não é minimamente discutida com a sociedade. O governo leva aquilo no parlamento como um pacote pronto. É um exemplo muito acabado assim de autoritarismo. E como pega todo mundo de surpresa, é claro que a gente começa ali a estudar e a tentar ver os desdobramentos de cada artigo daquela proposta, né? Mas aquilo é um mundo. Muito então, diferente do governo Temer, não? Olha, em termos de certos indicadores objetivos, idade mínima, forma de cálculo, ele parece, é como se fosse assim, a diferença entre um tapa e uma bufetada na cara do trabalhador, vamos pensar assim. Mas há uma coisa sutil, muito mais perniciosa do que essas pequenas diferenças.
essa coisa sutil é o seguinte, ele traz dentro do contexto dessa reforma uma coisa que pode deixar inútil todo o resto das regras, que é a capitalização da Previdência. A capitalização seria tirar esse caráter solidário da reforma, esse caráter solidário da Previdência Social, uma geração fazendo o custeio do benefício previdenciário de outra geração, por meio de tributos instituídos especificamente para isso, para uma conta individual que supostamente faria o custeio da Previdência desse trabalhador. Então, a ideia que o governo apresenta é de que isso seria opcional. O trabalhador poderia escolher pelo regime de capitalização. O que acontece? Se o trabalhador escolhe a capitalização, ele tem um tipo de relação com a empresa em que ele trabalha. Se ele não escolhe, tem um outro tipo de relação. Por quê? Se ele não escolhe, a empresa tem que continuar recolhendo 20% do salário que paga a ele como contribuição previdenciária. E ela não precisa recolher essa contribuição caso ele faça a, entre aspas, opção pelo modelo de capitalização. Então, é de se esperar que as empresas comecem a abrir vagas não mais para aqueles vinculados ao regime de repartição, mas só abra vagas para aqueles vinculados ao... Não seria mais vinculado ao regime geral da Previdência, geral. E aí é o que se fala da criação dessa carteira, aquela carteira tradicional azulzinha, seria, junto com ela, viria uma carteira verde e amarela. Verde e amarela. Que abriria possibilidade para esse tipo de contratação sem essas despesas, sem esse custo trabalhador, desses 20%. Sim, e esse custo é a vida das pessoas, né? Esse custo são os direitos das pessoas. Mas é isso, sim. Enfim, é de se esperar que as empresas não contratem pessoas que não façam essa opção, porque elas, claro, precisam de reduzir seus custos para concorrer com as outras que estão submetidas às mesmas regras, né? Então, é de se esperar que cada vez mais apareçam vagas de quem faça essa, entre aspas, opção, e que os trabalhadores que não tenham essa opção sejam paulatinamente substituídos por outros. E aí deixa de ser opção, porque não é uma opção para o trabalhador trabalhar ou não trabalhar. Isso não é, porque as pessoas precisam viver, precisam comer, precisam morar, não é uma opção trabalhar ou não. Então, na medida em que os empregos forem oferecidos para quem supostamente fizer essa opção, todo mundo vai fazer. E aí as regras de previdência não se aplicam a essas pessoas. Vai ser aquela regra de você contribui, um banco toma conta daquela sua contribuição durante 20 anos. Esse é outro aspecto que os críticos da capitalização têm uma preocupação, que são as garantias, né? A capitalização, ela não vem, pelo menos no texto, que aparece até agora, nenhuma garantia de que o banco tem que... garantias que o banco tem que honrar. Né? Se os investimentos que forem feitos, capitalização é porque o seu dinheiro é reinvestido, investido, não é? Se der errado, você perdeu. Você perdeu. É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo. É o que está acontecendo, por exemplo... A previdência privada, por exemplo, funciona assim. Sim. Não é isso? Funciona. O banco não garante. Você botou lá o dinheiro, digamos, que dê errado o investimento, você não recebe. Sim. É tornar a coisa pública como uma coisa privada. Privada é uma coisa de alguém. E esse de alguém, às vezes as pessoas pensam que de alguém é delas próprias, né, individualmente. Não, esse de alguém é de algum banco. É o que aconteceu no Chile, que hoje em dia as pessoas lá que precisam se aposentar estão numa situação de miséria. 90% dos benefícios lá são benefícios inferiores a um salário mínimo. Quer dizer, a gente está caminhando não para um modelo que a gente imagina que não vai dar certo, mas para um modelo testado e que não deu certo. Tem mais algum país que adotou esse modelo, que vem lá da inspiração da Escola de Chicago, como você mencionava antes da nossa conversa aqui ao vivo? Tem. O que não tem é país em que isso tenha dado certo, Vivian.
Isso não é uma referência. Países que tenham assim, um mínimo de respeito, né, pelos seus cidadãos não fazem isso. Porque quando a gente fala que deu errado para o trabalhador, para o aposentado. Mas para os bancos dá certo demais. Avançando um pouco sobre os pontos, até porque as pessoas têm muitas questões, nós só falamos de capitalização. A questão o que você, falando ainda do que você acha que pode impactar e aquilo que pode não passar de jeito nenhum. Eu vou citar algumas coisas aqui, eu queria que você comentasse, né? O caso da idade mínima que está sendo proposta de 65 para os homens, 62 para mulheres, o aumento do tempo de contribuição, que pelo teto do regime geral da Previdência, né, só seria possível, para alcançar o teto, só seria possível em 40 anos, não é isso? Olha só, Vivian, os 65 anos é aquilo que a população brasileira rejeitou amplamente na tentativa que se fez ano passado. A rejeição foi total, não só assim, na população em geral, como até no próprio parlamento rejeitou isso, né? Um dos expoentes, um deputado que disse que isso era inaceitável, que isso era um absurdo, que vociferou contra o presidente da República naquela época, dizendo que esses 65 anos era absolutamente inaceitável, foi o parlamentar que agora foi eleito presidente da República e que está, enfim, propondo aquilo que ele sabe que é um absurdo e todos nós sabemos. Esses 65 anos, a gente, enfim, sabe que não é possível você hoje pensar que alguma empresa de coleta de lixo, rural, de construção civil, vai contratar um trabalhador de 60 anos, por exemplo, que precise se aposentar aos 65, né? Isso é caçar a aposentadoria de muita gente. Outros pontos, por exemplo, que também estão sendo muito debatidos, que estão muito em evidência no Congresso, a redução do BPC, né, o benefício de prestação continuada, que é aquele benefício destinado a idosos pobres. Isso é uma coisa que está mexendo muito com o Congresso. O fim da multa rescisória do FGTS do depósito de 8%, que é aquele depósito que o empregador faz. Isso no caso de quem se aposentou, né? E então, não teria mais direito à multa rescisória e nem o depósito do empregador. Esse do BPC, eu acho que é a face mais desumana, assim, né? Você tirar de quem não tem a menor condição de se defender, né? É uma coisa de uma crueldade fora do normal, né? Quando a gente olha para isso, pensa como que as pessoas podem bolar uma coisa dessas, né? Como que, enfim, é um horror, né? E, claro, não precisava disso. A gente vê, fazendo conta de matemática, que está sobrando dinheiro no orçamento da Seguridade Social e que esse dinheiro está sendo apropriado, como eu disse, para o orçamento fiscal. Eu tive um aluno numa pós-graduação, Vivi, que queria fazer uma tese para demonstrar o déficit, sabe? Aí eu falei para ele, poxa, bacana, facinho. Aí eu fui os locais onde ele acharia os valores. Olha, os parâmetros são os seguintes, você tem as receitas, tem as despesas, dá uma olhada no Tesouro Nacional, lá você vai encontrar os valores. Ele fez as contas, veio e falou, uai, mas não tem déficit. Pois tivemos que... É impressionante. Outro ponto Você me perguntou do BPC, do FGTS. O FGTS... No caso é para aposentados, tá? No caso, quem aposentou e continua trabalhando, então, né, se passar da lei, se passar a reforma, uma pessoa que está aposentada, arrumar um trabalho, ela não vai ter mais direito, se passar assim, a multa rescisória caso ela saia desse trabalho. E o empregador não vai depositar os 8%. É isso. Esse do FGTS é impressionante, porque ele não toca as contas públicas em nada, né? Isso é uma desoneração que está sendo feita para o empregador, né? E ele não cabe minimamente na ideia do que seja a Previdência, do que seja a reforma da Previdência, do que seja orçamento de seguridade, ou seja, um elemento estranho dentro da reforma.
A gente se habituou a ver elementos estranhos mas entrando... que beneficia o empregador, o empresário. O empresário. Entrando durante um processo legislativo, né? Quer dizer, é aquilo que chamam de emenda jabuti, né? Tem um projeto de lei com determinado conteúdo e de repente aparece uma emenda ali que não tem nada a ver com aquilo. Agora, o interessante, a novidade da coisa é o jabuti já vir da própria iniciativa do projeto. É impressionante. E claro, mais um para beneficiar o capital em detrimento do trabalho. É impressionante como o trabalhador está sendo maltratado nessa... Agora, só para a gente terminar, reforma. porque realmente o nosso tempo não dá, e eu queria que você fosse conciso para responder sobre as alíquotas progressivas que está sendo que a proposta trouxe em relação aos servidores em geral, e que chama a atenção a forma como isso recai sobre o servidor público, à medida que ele, com salários mais altos, ele vai pagar valores altos, até 22% de alíquota, né? Isso é o previsto, os salários mais altos. E o governo apresentou essa proposta, o próprio ministro da Economia falou isso, que essa era uma proposta que vinha combater desigualdades entre o pessoal da iniciativa privada e os servidores públicos, não é? E combater privilégios dentro do serviço público. Como é que você vê essa abordagem, só para a gente encerrar a nossa conversa? Ô, Viviane, eu sempre tento ser o mais conciso que eu consigo, sabe? Vou tentar de novo. Mas isso é uma coisa que é para empurrar os servidores para o regime de capitalização dos servidores, que é o FUNPRESP. É para forçar as pessoas, à medida que você vai aumentando a alíquota, vai aumentando, vamos dizer assim, o estímulo a ir para capitalização. Deixa de ser negócio para o servidor pagar. Mas ele não vai ser obrigado a pagar? Se ele for para o regime de capitalização, aí ele não vai mais ter que pagar aquela alíquota progressiva. Aí ele vai ter a opção. Então, assim, você paga a alíquota progressiva e eu não te dou a aposentadoria. Eu vou mexendo nessa regra todo dia, agora por meio de lei complementar, para que você não se aposente nunca. Ou então, você pelo menos deixa de pagar a alíquota progressiva, vai para o regime de capitalização e a gente vê o que acontece lá. Aí, indo para o regime de capitalização, vai engordar, claro, o dinheiro do sistema financeiro, também com servidores públicos, e promover essa, sim, a maior desigualdade do Brasil, que é a desigualdade entre um sistema financeiro dos mais ricos e trabalhadores dos mais pobres. Isaac, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político, por essa conversa. Obrigado a você, Estamos começando uma série de conversas, olhares inclusive, vamos mostrar diversos olhares sobre a reforma da Previdência, e o Sindifisco, os auditores fiscais, são olhares qualificados, não é, sobre essa mudança, com uma mudança, segundo analistas, se passar, uma mudança histórica na Previdência brasileira. É o fim dela, põe histórica nisso. Obrigada outra vez. Obrigado a você. Conversei com o auditor fiscal Isaac Moreno Falcão Santos, ele é diretor de Defesa da Justiça Fiscal e da Seguridade Social da Delegacia Sindical de Belo Horizonte, do Sindifisco Nacional. O título é grande e o entrevistado é ótimo. Obrigado. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar, e se você quer rever a entrevista é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.